Você certamente não gostaria de se deparar com um grupo de leões, mas já pensou qual seria a pior coalizão de leões machos para se encontrar cara a cara? É lógico que alguns leões são mais perigosos que outros. Acontece que há um grupo de leões identificado por muitos como o mais letal deles. Os leões mapogos foram mortíferos, talvez os leões mais cruéis catalogados no mundo moderno. Mas quais são os detalhes dessa coalizão? Como eles surgiram e como eles se foram? Os mapogos deixaram descendência? Vamos descobrir tudo isso sobre eles. A coalizão de leões mais célebre do mundo possuía uma genética que poderíamos considerar como a nata da realeza. Então, de onde veio a linhagem dos formidáveis mapogos? Talvez isso te desaponte um pouco, pois muitas das histórias que circulam sobre os pais dos mapogos são baseadas em informações não oficiais. Para começar, existem várias páginas no Facebook do Parque Nacional de Kruger e da Reserva de Sabi Sand, onde os funcionários postam sobre o cotidiano nesses locais, o que é uma ótima fonte de pesquisa. No entanto, o fato de as pessoas poderem fazer postagens traz algumas informações que não conseguimos confirmar se são reais ou pura especulação. Contudo, no site Fandom e no blog Londolose, trabalhadores de reservas e parques mantêm colunas jornalísticas que relatam suas experiências de trabalho nesses lugares e o que acontece lá em tempo real. Inclusive, a história dos mapogos está detalhada nesses dois endereços eletrônicos, considerados por alguns um dos mais confiáveis. Foi no blog Londolose e no site Fandom que encontramos referências aos pais dos mapogos, mostrando que a linhagem que carregava o gene mais forte, já visto no meio selvagem, talvez viesse da mãe dessas feras. Os mapogos eram 6 leões, 5 dos quais eram irmãos de sangue, e o líder Maculo especula-se que ele fosse meio-irmão dos demais, filho da mesma mãe. Portanto, a genética poderosa vem da mãe desses felinos, não do pai. Essa leoa era do bando de Airfield, que foi dominado pelos dois machos dominantes do bando de West Street Sparta. E aqui um parêntese. Esse bando de West Street Sparta continuou existindo por gerações posteriores, mas sua nomenclatura mudou apenas para Esparta, até serem destronados por outros leões. Voltando ao ponto, a mãe dos mapogos tem sua genética vinda do bando Airfield, que foi dominado pelo West Street Spartas, e a leoa acasalou com os dois líderes do West Street Spartas ao longo do tempo e foi gerando filhotes. Não se sabe se a leoa já era mãe de Maculo e conseguiu salvar o filho do abate quando seu bando foi conquistado pelos West Street Spartas, ou se ela teria tido Maculo com algum leão nômade, ou se Maculo nem seria de fato filho dela. São muitas hipóteses a respeito dele. O fato é que os mapogos receberam um nome diferente de seu bando original, pois eles saíram do bando juntos em rumo à peregrinação e não se separaram após conquistarem seu primeiro território, formando uma coalizão distinta do seu bando original. Alguns pensam que esses são do bando do West Street Sparta, e de fato seus pais são, mas outros preferem chamá-los da descendência dos Airfield, se acreditarmos que Maculo veio da mesma mãe, tendo os 6 a mesma genética. E uma curiosidade adicional é que, além de mapogos, os guias locais na época do acontecido preferiam chamá-los de os canibais em vez de mapogos. O nome mapogo ficou mais popular devido à história que começou a circular pelo mundo.
Primeiro, precisamos de um pouco de contexto sobre a história desses leões. Assim você entenderá o que fez deles a coalizão mais temida do mundo. Quando olhamos para o grupo médio de leões na África, eles geralmente consistem em cerca de 4 a 9 fêmeas, muitos filhotes e 1, 2 ou 3 leões dominantes. Claro que essa é a composição usual, os números podem variar bastante. As fêmeas jovens crescem e tendem a ficar com o mesmo grupo, enquanto os machos crescem, saem de sua família se juntando com outros machos para conquistar seu próprio bando, podendo permanecer ou não com seus companheiros de coalizão. O significado da palavra coalizão seria algo como uma aliança de governo para dominação de territórios, e é isso que leões machos fazem quando se juntam: destronam outros reis, tomam suas fêmeas, abatem os filhotes do antigo líder, geram novos filhotes e governam territórios, protegendo suas terras de invasores. Esse é o resumo perfeito da vida de um leão. Porém, os mapogos deixariam tudo ainda mais selvagem e sangrento. Muitas vezes a coalizão pode ser composta de irmãos de sangue, e quando ela se estabelece assim, dificilmente eles aceitariam um outro macho que não possuía vínculo familiar com eles. Outros grupos existentes ou grupos recém-formados podem tentar invadir o território de outros. Isso é o que causa problemas, e batalhas mortais são travadas para defender suas fêmeas, sua prole e seu reino. Então, a coalizão de leões machos lutará com outras coalizões para reivindicar territórios. Geralmente, os leões machos mais fortes vencem, e é aqui que a história dos mapogos se inicia, pois a força deles era inigualável em batalha. Haviam 5 irmãos machos na puberdade, prontos para saírem do seu bando e conquistarem suas coroas. No início de sua caminhada pela savana africana, um 6º jovem leão macho começou a tentar entrar no grupo. Esse 6º macho não tinha os mesmos pais que os outros 5, porém ele vinha da mesma mãe, como já contamos no início do vídeo. Talvez os leões reconheceram a genética e, ao invés de expulsá-lo do grupo, o abraçaram como mais um integrante. A coalizão Mapogo foi formada e uma história poderosa estava prestes a começar. O 6º leão foi chamado de Maculo. Rapidamente ele se tornou o líder da coalizão. Os outros 5 machos eram Rasta, Scar, Pretty Boy, Kingtail e o mais cruel de todos, Mr. T. A coalizão de leões Mapogo partiu por conta própria sobre as terras de Sabi Sand. Eles estavam crescendo e amadurecendo, aperfeiçoando suas habilidades para atacar, abater e conquistar. A primeira coisa que se destacou nos Mapogos foi a preferência por caçar presas grandes. Os leões miravam sempre nos maiores búfalos e foram vistos abatendo até mesmo hipopótamos e rinocerontes adultos, ou até mesmo girafas, animais os quais leões geralmente evitam. Mesmo depois de conquistarem seus bandos, os mapogos ainda caçavam acompanhando suas leoas, o que é ainda mais incomum, pois geralmente são as fêmeas que se encarregam de trazer o jantar para casa. Era como se aqueles leões quisessem demonstrar o quão poderosos e fortes eles eram. Os mapogos desenvolveram estratégias para derrubar o búfalo do cabo, o que lhes permitiu realmente aprimorar suas habilidades de combate, fortificando sua musculatura e os tornando invictos de todas as batalhas que travaram até a sua velhice. Mas sobre ela nós veremos mais à frente. Ao caçar animais maiores, Kingtail e Mr. T eram os mais agressivos em abatê-los. Os leões eram muito unidos e foi Mr. T primeiro a fazer algo que há muitos anos não se via na história da África. Estamos falando do canibalismo abrupto entre leões. Quando os mapogos conquistavam um novo bando, eles abatiam os filhotes do antigo líder, como é de costume, e Mr. T começou a devorá-los, comportamento o qual foi imitado por seus irmãos.
Por isso, os trabalhadores da reserva os chamavam de os canibais. Esse comportamento de canibalismo começou a se perpetuar em várias gerações de leões depois dos mapogos. Especula-se que, devido ao fato dos mapogos terem tido muitos filhotes, talvez essa questão tenha sido passada pelos poderosos genes da realeza felina. Mas não só de dominação viviam os mapogos. Eles tiveram que lidar com um difícil problema interno. Em 2008, os mapogos haviam dominado quase toda a reserva e, usando a mesma tática, atacavam o leão dominante de outros grupos, eliminando-o rapidamente. Depois eliminavam algumas leoas e todos os filhotes, chegando a se alimentar de alguns deles. Deixavam vivas apenas algumas fêmeas, as mais fortes, pois eram elas que os interessavam para o acasalamento. Quando conseguiram controlar 8 grandes bandos de fêmeas, Mr. T tentou roubar a liderança do grupo e desafiou o líder Maculo para uma luta de leões alfas, vamos dizer assim. Depois do primeiro confronto, Mr. T ficou bastante ferido e acabou abandonando seus irmãos junto com seu companheiro mais próximo, Kinktail. Os dois seguiram sozinhos, subindo para o norte, enquanto os outros 4 avançavam para outro local da reserva. Para surpresa de todos, passaram muitos meses na reserva sem que houvesse novas matanças. Os 4 leões irmãos tiveram muitos filhotes e dedicaram-se a ensinar sobre lutas e comportamento de reis aos seus filhos. Mr. T e Kinktail continuaram caçando grandes herbívoros, mas também tiraram um descanso de dizimar outros felinos. Aparentemente, a separação teria desfeito o laço de destruição que os leões mapogos tinham quando estavam juntos. Talvez Mr. T alimentava esse laço por ser considerado o mapogo mais cruel. Considerado o leão mais cruel entre os mapogos, Mr. T é dono de uma história sangrenta e feroz. Ele recebeu esse nome pois sua juba com falhas e tufos arrancados devido aos muitos confrontos que ele se envolvia lembrava muito o penteado de um ator de uma série de televisão dos anos 80, The A-Team. Na série, o personagem chamava-se Mr. T. A brutalidade nas brigas que Mr. T se envolvia era tanta que os guardas florestais lhe deram um apelido peculiar e Mr. T começou a ser chamado de Satã. Ele parecia estar sempre em alerta e de mau humor. A ousadia de Mr. T lhe deu mais uma nomenclatura, a de Mr. T, o Infame, nome que foi agregado a ele logo depois da luta contra Maculo. Mr. T e Kinktail foram chamados de a dupla dominadora do norte, e a força que Mr. T abatia as presas que caçava parecia se tornar cada vez mais raivosa, como se ele descontasse sua frustração por não vencer Maculo durante suas caçadas. A reserva de Sabi Sand fica ao lado do Parque Nacional de Kruger. As fronteiras são abertas e outros bandos de leões habitam ali. Nesse território todo existe uma grande quantidade de machos nômades e solitários que acabavam se unindo e formando outras coalizões. Todas as vezes que esses machos nômades cruzavam a fronteira e se aproximavam do território dos mapogos, sejam dos 4 leões que permaneciam juntos ou de Mr. T e Kinktail, eles eram abatidos. Em alguns meses, essas lutas com leões nômades foram as únicas nas quais os mapogos se envolveram. Mas a paz estava prestes a terminar. Um grupo de 5 machos nômades vindos do Parque Nacional Kruger se aproximava pelo norte. Eles receberam o nome de Majingilanes e em algum momento cruzariam o caminho de Mr. T e Kinktail. Os especialistas sabiam que poderia ser o fim da dupla dominante do norte e talvez dos irmãos que reinavam no outro lado da reserva. Kinktail e Mr. T isolaram um dos intrusos dos Majingilanes ao amanhecer e o abateram com sucesso, mas ficaram muito feridos. Eles não eram mais tão jovens como antes. Durante a noite, o grupo dos Majingilanes decidiu que era hora de se vingar.
Eles atacaram mortalmente King Tail e Mr. T tentou salvá-lo, mas sabia que se continuasse ali, não teria chance de sobreviver, pois estava sozinho para lutar contra leões mais jovens. Então, ele fugiu e começou a caminhar de volta em busca dos seus irmãos. Para surpresa de todos, Mr. T encontrou seus parceiros de coalizão e foi facilmente aceito por eles, mas Maculo, o líder, ainda mostrava receio em tê-lo por perto. Em poucos dias, um pacto de destruição parecia ter retornado com a presença de Mr. T, já que ele começou a eliminar todos os filhotes que nasceram durante sua ausência e a se alimentar de alguns deles. Os irmãos não paravam os ataques, mesmo sendo esses filhotes sangue do seu próprio sangue. Na verdade, tal comportamento indicava que Mr. T ainda ansiava pela liderança e a aceitação dos seus irmãos demonstrava que eles queriam Mr. T como seu novo líder ao invés de Maculo. Maculo e Mr. T lutaram novamente. Maculo recuou e Mr. T tornou-se o novo líder. Porém, a ruína desse império se aproximava rapidamente. Em 24 meses, os Magigilanes dominaram o norte e parte do oeste. Os Mapogos já estavam velhos e foram expulsos pelos mais jovens. Rasta e Pretty Boy apareceram abatidos, surgindo a suspeita de que poderiam ter sido eliminados pelos Magigilanes. Os 3 Mapogos restantes, já velhos, entre 10 e 14 anos de idade, haviam perdido o vigor da juventude para dominar territórios ou revidar investidas dos rivais. A única opção era abandonar suas leoas e fugir. Eles permaneceram longe dos Magigilanes, tentando preservar o pouco tempo de vida que ainda tinham. Mas toda a destruição que causaram estava voltando para eles, e dessa vez através de outro grupo de leões nômades, jovens e cheios de força. Eram os Selatis, outra coalizão que estava indo diretamente para o território dos Mapogos. Em uma ronda noturna, um dos guardas do parque viu quando Mr. T foi atacado mortalmente por 2 dos Selatis. O mais bravo leão que já existiu deu seu último suspiro, tendo sua vida limitada pela idade e tragada pelo vigor felino que não tinha nem metade de sua experiência, mas tinha a juventude a seu favor. Os 2 irmãos Mapogos restantes deixaram a reserva e foram vistos pela última vez na estrada, em direção ao Parque Nacional de Kruger. Dias depois, eles desapareceram, provavelmente abatidos por outros leões ou sucumbiram à idade e foram devorados por hienas. Os leões chamados de Mapogos deixaram dezenas de filhotes, sendo quase impossível de rastrear a árvore genealógica de todos eles. Esses leões foram os que deram o start para um novo tempo em terras africanas, um tempo de reis, dominação, sangue e glória. Temos outros vídeos que contam sobre os Mapogos, Magigilanes e Selatis aqui no canal. Vale a pena conferir todos eles. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui.